Tá todo mundo ouvindo aí? Pessoal? A gente está ouvindo sim, Thiago. Tá, eu vou pedir vocês de vez em quando, eu vou falar, pessoal, tudo ok, pode seguir, porque como eu estou apresentando, eu estou aqui e não estou conseguindo ver vocês. Então, para facilitar aí, só dá um okzinho e aí a gente segue, tá? Precisando abrir também para participar, fique à vontade, tá? Então, essa aqui é a primeira parte que a gente vai ver hoje, dentro dessa proposta aí, uns 50 minutos, tá? Eu vou me apresentar para vocês, vou contar um pouco da minha história na gestão do tempo, na produtividade, por que falar desse assunto, tá? Trazer o conceito, né, de gestão do tempo, vilões da gestão do tempo, produtividade como um assunto importante, razões que matam a nossa produtividade. A gente, naturalmente, vai buscar aí ser mais produtivo, né? Então, vamos entender o foco sempre que a gente tem que ter para isso. Algumas mentiras que o pessoal conta aí, infelizmente, tira solta aí as coisas e aplica no contexto que é complicado. A gente vai ver ferramentas, o porquê de gerenciar o seu tempo, e se a gente tem tempo, de fato, para fazer tudo, e um Kanban pessoal que eu uso, tá? Meu nome é Tiago Alves Batista, eu sou engenheiro de produção. Eu tenho uma primeira graduação em 2004 em gestão ambiental, e eu sou, né, também engenheiro de produção. Eu sou esposo da Nívia, minha esposa é professora. Eu sou pai do Luca e da Elis, né, assim como a grande maioria aqui, acredito eu, também sou mineiro, sou natural do interior, Oliveira Fortes, mas grande parte da minha vida eu vivi em Juiz de Fora, eu estou falando com vocês daqui de Juiz de Fora. Eu tenho uma empresa que se chama Neo de Consultoria, eu sou consultor especialista em Lean Manufacturing e algumas outras aplicações do Lean, tá? E eu tenho esse meu trabalho de coaching de gestão do tempo, pegando a produtividade. Trabalho com algumas palestras, algumas aulas que têm a ver desde a implementação do Lean, aplicação do Lean Inception e o Lean IT, gestão de projetos em Lean, para a gente otimizar recursos, gerenciamento de projeto e Scrum, gestão do tempo e produtividade, um mindset também do profissional disruptivo, potencialize seus resultados, uma outra aula, uma palestra muito legal também, e até dicas para processo seletivo, tá? Esse é o material que eu sempre estou falando com as empresas, com as escolas, com os conselhos, né? Sempre tenho tratado algum desses assuntos aí. Então, como eu disse, né? Gestão ambiental é a minha primeira graduação, então eu tenho a formação em engenharia também de produção, o meu MBA, eu sou especialista em logística e supply chain, e eu estou fazendo agora uma pós-graduação também em engenharia de produção e em Lean Manufacturing, e um MBA em projetos, liderança, estratégia e negócios na PUC de Minas. E eu fiquei 20 anos aí da minha carreira num cenário corporativo, empresarial, entre multinacionais e nacionais, então foram segmentos diversos. Trabalhei com gases industriais e medicinais, eu trabalhei na White Martins muito tempo, trabalhei na indústria de papéis, na indústria de gráfica, na ferrovia, também passei pela, né, fábrica de tecido e algodão, e atuando em setores como PCP, como a produção no chão de fábrica, logística, coordenação de saúde, segurança e meio ambiente. Trabalhei com qualidade, com planejamento e controle de manutenção, almoxarifado e suprimentos. Eu sempre tive comigo a ideia de ajudar na transformação dos processos, tá, para melhoria contínua, otimizando, né, reduzindo, eliminando desperdício. Então, sempre gostei de trabalhar com as ferramentas do Lean, sempre trabalhei com elas e com uma visão sistemática e bem analítica dos processos, para a gente ver o que está agregando, o que não está agregando valor, qual o momento de buscar pela inovação, o aumento da qualidade e da satisfação dos clientes na entrega. E as minhas grandes expertises aí têm a ver exatamente com a filosofia Lean, com os frameworks ágeis, né, o Scrum, o Kanban e o OKR, um pouquinho do Design Thinking, principalmente na parte de empatia, implementação,
e o gerenciamento de projetos. Eu tenho uma certificação em Master Black Belt em Lean Six Sigma, com projeto de Lean Six Sigma. Falar para vocês um pouquinho aqui da minha história na gestão do tempo, né? Porque não caiu de paraquedas, não foi uma ideia que eu tirei de detrás da orelha, né? Foi pensada, foi de um insight que eu tive. Então, eu li o livro Mindset e eu entendi lá em 2019 que eu estava muito no fixo e que eu tinha que agir. Eu estava na zona de conforto, então eu fui em busca do meu mindset do crescimento. Então, eu assisti algumas lives também de transição de carreira, que foi me ajudando nesses passos, sabe? E eu pude começar a desenvolver um projeto de Lean no LinkedIn, que me ajudou muito. E aí eu começo a receber alguns convites e a falar de gestão do tempo e de produtividade, participar de alguns eventos. Em fevereiro de 2021, o meu TCC de engenharia, o meu relatório de estágio foi na LDF Produção Musical, gestão do tempo e produtividade com Lean, com gerenciamento de projetos. Em março de 2021, eu comecei a receber convidados, fazer algumas lives, fazer mais aulas e congressos direcionados para esse tema. E como eu resolvi, né, já em 2020, dedicar os meus estudos para o Lean, por isso que eu tenho essa certificação, uma certificação que demorou um pouco, né, eu estou falando mais de 8 meses aí de estudo e projeto. Então, eu entendi que dos 8 desperdícios que a gente tem no Lean Manufacturing, o tempo ele estava presente em todos, direto ou indiretamente. E aí eu coloquei a produtividade no contexto também da gestão. Eu entendi que o propósito que eu tinha ao falar do tema é exatamente transformar os processos e as pessoas através da melhoria contínua, mas buscando ser um facilitador da gestão do tempo e da produtividade para as organizações e para as empresas. E eu me vi na condição, vamos falar aqui para engenharia, né? Por quanto tempo, eu não vou falar em procrastinei, mas que de fato eu perdi da minha vida, né, vivendo elementos urgentes, circunstancial, ao invés de focar no que de fato era importante, e isso foi me anulando nos meus sonhos por um determinado tempo. Até aqui tá legal, pessoal? Podemos seguir? Podemos sim, Thiago, tá perfeito. Beleza, obrigado. Agora, quando eu falo que o tema central é a gestão do tempo, porque o mindset é exatamente o jeito de pensar sobre a gestão do tempo. Não estava legal, eu não estava cuidando do meu tempo legal, e eu, como eu trouxe aqui, eu estava entendendo que os processos pelo qual eu passei, sempre ouvia um operador reclamar, tá, que não tinha tempo, porque eu ocupei cargos também mais estratégicos, né, não só o operacional. Então, eu via reclamando, não passei o turno legal, que faltou tempo, o fulano não faz isso porque falta tempo. Então, eu comecei a observar isso e até por mim mesmo. E aí eu procurei entender e buscar na literatura, né, o que seria de melhor entendimento para a minha realidade de gestão do tempo, pessoal. Ela é um evento muito único, tá? Você, né, cada um de vocês aqui, tem um jeito de cuidar do seu tempo. A ideia que a gente vai dar é um norte, é um direcionamento, mas cada um vai cuidar dentro da rotina e até dentro da proposta até do seu corpo, seu organismo, que consegue. Por isso que eu falei que às vezes aparece algumas mentiras aí no Instagram, de uns posts lindos aí, eu não estou contra ninguém, falando que acordar 4 horas da manhã você é mais produtivo. Ser mais produtivo não tem a ver com você acordar 4 horas da manhã. É o tanto de entrega que você tem para aquele período e o quanto você conseguiu desenvolvê-la da melhor forma, sem retrabalho, sem ficar adiando, quanto evento que você teve que você não ficou reprogramando, se você vive atrasando, algumas coisas assim. Então, gestão do tempo é a habilidade de fazer escolhas. Essa é a melhor definição que eu tenho para mim. Fazer escolhas. Cuidar do tempo é fazer escolhas. Se eu vou atrasar ou não, é uma escolha. Eu gosto de dar um exemplo. Eu trabalhava na produção de turno e eu e a minha esposa, a gente foi passar um carnaval em Salvador com camarote comprado.
E aí eu saí do turno 6 horas da manhã de um sábado para pegar o ônibus por volta das 7 em Juiz de Fora, e assim a gente fez, com previsão de chegada no Rio de Janeiro 2 horas, e o nosso voo 14 horas em diante, se não me engano. Nós perdemos o voo, porque a 3 quilômetros, no máximo, da rodoviária do Rio de Janeiro, estava tudo parado, porque era sábado de carnaval e tinha um grande bloco que parou a cidade do Rio de Janeiro. Então, escolhas, é a melhor forma de administrar a sua vida. Isso causou um transtorno enorme. Eu chorava igual criança quando perdi o voo na rodoviária do Rio de Janeiro e falava, nunca mais eu volto aqui. É uma história que é até engraçada, mas eu guardo ainda dentro de mim que essa oportunidade, talvez ela não vai voltar nunca mais, porque o tempo passou de idade e talvez a gente não está na pegada mais e na vibe de ir por carnaval lá em Salvador, mas naquela ocasião a gente tinha. Então, por isso que é uma condição de escolhas. E a gente tem que melhorar os nossos resultados gerenciando o tempo. E quando eu falo em coaching, eu tenho clareza e noção sobre isso. Uma vez eu vi um post até de um amigo no status, comentando que todo mundo é coach, todo mundo dá dica, todo mundo isso, aquilo. Às vezes as pessoas não conseguem entender a tradução do termo e até a aplicação. Então, qual que é a minha ideia aqui? É trazer exatamente algumas perguntas, fazer o exercício da pergunta, para que você busque as respostas e vá modelando as melhorias. E a partir daí, é assim que são as sessões, para que, de fato, os resultados venham aparecendo, né? E aí tem as outras, é igual consultoria e mentoria, então tem as suas diferenças, né? Então, vamos falar sobre alguns pensamentos, alguns insights, né? As pessoas gostam de usar esse termo, para que vocês tenham aí e que após sair daqui, comece a refletir, a pensar mais e a cuidar do tempo para essa mudança. Aí vamos lá. Você cuida bem do seu tempo? O que é cuidar bem do seu tempo? Como você responderia essa pergunta? Eu cuido bem do meu tempo, eu tenho uma rotina, eu sei o que eu tenho com um cenário de mudar o que estava planejado por algumas demandas que surgiram. Como que está isso aí? Será que eu vivo atrasado? Sempre estou falando com a pessoa, peraí que eu estou atrasado, só um minutinho que eu estou atrasado, desculpa, eu estava atrasado. Tem hora que eu vejo que até a gente acostuma, né, a já falar, não, eu atrasei um pouquinho, peraí que eu vou atrasar, né? Então, eu começar a pensar sobre isso. Se você tem o sentimento que o dia passou rápido e você não fez nada, nossa, parece que o meu dia não rendeu. Mas por que o meu dia não rendeu? Será que o meu dia passou rápido? E aí tem até um outro passo, né, que eu vejo muito comum. As pessoas falando assim, nossa, poderia ter mais umas 4 horas no meu dia, 6 horas. Será que o problema está em o dia não ter 24 horas? Será que dormir só 4 horas por dia está resolvendo o problema de produtividade, gerenciamento do meu tempo? E vamos aplicar também para o estudo, para o trabalho, para as entregas que a gente tem. Por isso que até o framework ágil ele é muito usado, exatamente para a gente conseguir ter entregas mais rápidas em sprint, para a gente conseguir ir evoluindo, né? E mais as outras ferramentas que a gente tem. Você remarca suas atividades com frequência? Como que tem sido isso? Você conhece, né, igual eu trouxe, da sua rotina? Suas tarefas te levam às suas metas? Como que é isso aí? Como que você lida com essa gestão de emoções, de oportunidades? E como que você usa? Porque às vezes, comecei o inglês, mas eu não vou não, porque eu estou sem tempo para fazer o inglês. Mas para aquela vaga, para aquele concurso, para aquela oportunidade, ou para aquela viagem mesmo dos sonhos, eu preciso conhecer um pouco do inglês. Estou dando um exemplo, tá? Você tem o sentimento que já acorda de manhã correndo, nossa, o dia já começou corrido, tumultuado, como tem sido isso? E responder a pergunta. Esse é um desafio que, se alguém puder responder aqui, eu vou fazer, tá? E só me responda da melhor forma. Olha só. Seu dia foi produtivo hoje? Alguém, quem puder aí, pelo áudio mesmo, para você, como que foi aí, para
Quem pode responder se o seu dia de hoje foi produtivo? Porque essa pergunta é boa demais, né? É a resposta que a gente vai procurar dar aqui durante o curso, tá? Então, fique bem atento sobre a pergunta, né? Porque a gente tem uma máxima aqui, o que é tempo para cada um? Tá? Tempo pode ser um elemento que nunca mais vai voltar, porque se a gente perder 1 minuto ali atrás, já era, né? Mas tempo pode ser igual o pessoal fala, né? Tempo é dinheiro, tempo é uma visão muito grande, né? Daquilo que a gente tem que aproveitar como um recurso escasso mesmo. Em grande parte, o tempo é que eu falo, né? O tempo é dinheiro, sim, por isso que as pessoas mais antigas já até falavam isso, porque tá tudo muito rápido, né? E como eu disse para vocês aqui, a ideia central é falar de algo que veio através de um método. A gente não vai tirar nada de trás da orelha. E tem um livro chamado A Tríade do Tempo, que é de Christian Barbosa, que ele trata exatamente 3 esferas que a gente tem para a gente conseguir viver uma vida melhor entre o trabalho, entre a família e entre a nossa vida mesmo, que é a esfera importante, urgente e circunstancial. Então, a gente tem ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, tarefas que são importantes, ou seja, elas têm data, tá, para ser cumprida, e aí a gente consegue programar. Vou dar um exemplo, tá? Que eu gosto de dar muito esse exemplo, fica fácil. Casamento, geralmente quem vai casar tem uma programação de data, ela nasceu uma demanda importante, tá? Então a gente vai ter que se programar, se é padrinho, madrinha, comprar o vestido, enfim, o terno, de acordo com o que determinou a noiva e o noivo, uma série de coisas. Então é uma tarefa importante, ela tem prazo para ser cumprida. Aí tem a tarefa urgente. A tarefa urgente, ela, infelizmente, tá? A gente vai negligenciando a tarefa importante e chega uma hora que ela vira uma tarefa urgente, tá? E ela causa um estresse muito grande. Tem tarefa que já nasce até urgente, tá? Mas vamos nesse exemplo do casamento. O que acontece? Você tem a data que vai casar, você vai ser, estou dando exemplo, padrinho ou madrinha. Você não mandou fazer o vestido, não mandou fazer o terno, aí você vai na loja, vai na costureira, quase na semana do casamento. Você ainda está no tempo, né? Está na esfera importante ainda. Mas ela está aproximando da urgente, está quase no deadline, no prazo final. Vamos supor que aconteça alguma coisa com a costureira, ou enfim, ela tem muita demanda, não consegue fazer seu vestido, enfim, e te dá um prazo de 15 dias e é só para o dia do evento, e aí? Olha a urgência chegando, né? E a gente tem urgência para diversas formas, né? Diversos exemplos, e a gente, o que marca a urgência? É algo que não tem mais tempo, que não tem mais prazo, que já está atrasado. Então, por isso que é urgente. Só o que é um costume característico nosso, não vou falar nem de cultura, porque não conheço as outras culturas para falar que nos outros países, né, seja assim para esse passo. A gente acostuma, cara, com a palavra urgente. Na hora que a gente vê, todo mundo pede as coisas para a gente de forma urgente. Então, na hora que a gente assusta, né, tá tudo urgente, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí para entender sobre o que é urgente. Urgente para quem? Urgente para mim, urgente para você, urgente para o meu setor, urgente para o seu, urgente para a empresa, urgente para a família toda. O que é essa urgência? E circunstancial são atividades desnecessárias ou excessivas. Então, a gente costuma ter algumas atividades, por um exemplo. Você não quer ir numa festa que você tem que estudar, para você ela é circunstancial, mas para o outro pode ser que não. Mas para você naquele momento é. Então a gente tem que buscar entender, esse slide é muito importante,
um perfil ideal para a tríade do tempo. Existem alguns exercícios de tríade do tempo que mostram isso aí para a gente ver. E se a gente marcar direitinho, certinho, sem buscar respostas certas possíveis, né? Sem marcar do jeito que acha que vai ser a melhor resposta e marcar com a realidade, o que que acontece? A gente vai ver como que está o nosso perfil e a gente pode estar fora dessas metas aqui, dessa boa distribuição, né? Como importante 70%, urgente 20% e circunstancial 10%. E tem um ponto de reflexão que eu gosto de trazer até com essa paisagem, que eu acho muito legal, que a gente não pode, né, cara, entender que a vida é só mesmo um rascunho, depois a gente passa limpo, vai lá e faz de novo, errou. Nem sempre é assim. Então, a oportunidade, o que eu quero trazer aqui, possa ser, né, que aquela oportunidade que você teve na vida pessoal, profissional, familiar, amorosa, que seja, financeira, não volte de viagem mais. Então, acho que a gente tem que entender muito sobre isso. E como eu falei sobre, aqui é uma parte acadêmica, científica, de estudo, de TCC, vocês sabem bem o que é isso aí, eu procuro buscar sempre os métodos para me apoiar e para me suportar na hora de falar do assunto. Então, tem um livro muito interessante, que é A Arte de Fazer Acontecer. Então, David Allen, ele traz um método de organização e produtividade muito bacana, tá? Fácil de entender e de aplicar. E o que é o meu ensinamento sobre o livro? Tem a ferramenta, a forma estruturada da ferramenta, mas mais que isso, o que o contexto do livro ensina? Agir de forma eficaz com o mínimo de tensão com as tarefas do dia a dia. Sistema de arquivamento e etc. O que é isso? Olha, pessoal, eu tenho a agenda, a tradicional, eu tenho bloco de notas e eu tenho até a agenda, por conta da minha consultoria, de invites no Google, né? E o que acontece? E o meu bloco de notas, ele funciona pra caramba. Ou, antigamente, eu gostava de usar no bolso da camisa, em empresa, dobrado o papelzinho aqui, ó, papel com uma caneta, e sempre estava anotando as demandas que o pessoal me passava. Hoje está muito dentro do WhatsApp, né? Todo mundo manda demanda para a gente pelo WhatsApp. Então, é não deixar na cabeça, no cérebro, para ficar lembrando, amanhã eu tenho que fazer isso, depois de amanhã aquilo, enfim. Então, tem esses métodos, essas ferramentas, para que ajude nesse passo da gente conseguir deixar a mente da gente mais livre, né? E aí, e os processos? E os processos, trazendo para ideia de projetos, de processos. Então, o que a gente pode ver? 5 passos no GTD. Capturar, então tirar da cabeça todas as ideias e lembrar das coisas, né, a fazer. Então, é tirar, né, colocar num ponto específico, tá? Notando no bloquinho, enfim. Esclarecer, tempo do dia que a gente vai dedicar com foco e atenção para analisar as coisas que a gente capturou, né? Vai de encontro até o planejamento. Organizar é apenas um passo do GTD, tá? É a metodologia de produtividade, não de organização por si só. Então, é importante ter lista organizada, não é você ter só o to-do list e achar que isso aí resolve. Não, isso não resolve. Tá? Somente isso não resolve. Para que possa acessar na hora certa, então a gente tem que acessar no lugar certo e fazer andar da melhor forma. E aí a gente começa a refletir o momento do que a gente planejou, tá? Se está conectado com as prioridades que a gente tem, e fazer uma revisão e colocar no novo sistema para não perder nada de vista. Ou seja, eu não vou fazer isso aqui agora, eu vou fazer semana que vem. Então, a gente tem um mecanismo de deixar para a semana que vem a gente ser lembrado. Eu tenho ações já de janeiro de 2022, se Deus quiser, que já está me sinalizando lá. Importante, por sinal. E o engajar, né? O engajamento. É executar com significado, não só fazer por fazer.
Então, é ter a tranquilidade de saber que você vai estar fazendo com controle, porque você definiu a prioridade. E na prática, ele é isso aqui, ó, o capturar exige uma ação, se não, vai para uma das três, ou a gente vai jogar fora, ou um dia talvez, ou arquivar, se sim, a gente segue para qual próxima ação, ou a gente vai fazer, ou a gente vai delegar, a forma que a gente vai fazer, o contexto, se a gente vai delegar também, como que a gente vai trabalhar, de outra forma, o calendário, a execução e a revisão. Podemos seguir aí, gente? Tá tranquilo? Tá sim, Thiago. Beleza, beleza. Tem ninguém dormindo aí não, né? Trazendo aqui para o contexto de estudo também, de engenharias, e dos outros cursos, enfim, tá? Vamos falar de estudo, não só o estudo acadêmico, mas vamos falar de uma forma geral. Ela é uma técnica que foi aí fundada, né, no final dos anos 80, criada, né, por Francesco Cirillo, e o que ele procurava? Né? Aumentar durante os estudos, já dos primeiros anos da universidade. Então, ele usou um timer de cozinha para organizar as tarefas. E ele tinha um formato mesmo, né, de tomate, ao pomodoro em italiano, e girava durante 25 minutos. Então, girava 25 minutos e emitia um barulho forte ao final desse prazo. Então, nesse meio tempo, ele concentrava suas tarefas sem interrupção mesmo. Ele estava 25 minutos estudando desconectado. É como se desligar o Wi-Fi aqui ou dos dados móveis do celular, deixar o celular longe e manter 100% focado. Né? E ele percebeu os resultados e divulgou essa técnica em 92. E ele elaborou a cada 25 minutos, ele pausava suas atividades por 5. E a cada 4 ciclos, ele fazia uma pausa de 15 a 30 minutos para dar uma descansada. Esse intervalo dos pomodoros é exatamente fundamental para oxigenar o cérebro e aumentar a agilidade mental. E o ciclo chegava até 2 horas e 30. Então, esse é o desenho da técnica do Pomodoro. E o método é baseado, né, na ideia de que as pausas frequentes podem aumentar a agilidade mental. Tá aí repetindo o ciclo. Às vezes você vai conseguir fazer em 30, em 40 minutos e 50, né? Conseguir fazendo assim a cada ciclo, mas o importante é o que eu falo, em cenário de alguma crise, principalmente a da mente, né? Eu estou sentindo um pouquinho cansado, estou fazendo demais, já não estou conseguindo pensar, dá uma pausa, dá uma respirada, né? Toma um café, toma uma água, para que você consiga entregar aí as demandas. E aí a gente sai da parte da gestão do tempo mesmo, com metodologia, com ferramentas, e a gente começa a ver alguns vilões e a gente vai ver dois. Eu tenho um treinamento de masterclass, um treinamento de 3 a 4 horas, tá? E aí ele tem mais, passa por mais vilões, né? Mas eu gosto de eleger esses dois aqui, até porque todo mundo vem falando deles, né? O atraso ou a procrastinação. Quando as tarefas, né, deveriam ser feitas Ô, e foram Thiago, adiadas. Fazemos outras tarefas, pensando que estão fazendo lá. desculpa interromper, é que tá travando um pouquinho. Nada? Ah, tá, isso tem que me avisar. Às vezes a conexão choveu muito aqui, tá? Tá bom aí agora? Deu uma melhorada ou não? Não, agora tá continuando travando. Mas vocês estão me ouvindo ou não estão vendo o slide? A gente te ouve, mas a sua câmera para e o seu áudio também. Tem a sugestão da gente desligar, né, a câmera como alguns momentos. Veja se fica melhor assim, se funciona melhor assim para vocês. Ó, vê se deu legal aí.
Agora parece que tá indo. Tá bom, então eu vou ficar sem a câmera, tá bom? E a gente segue aqui. Qualquer evento é só sinalizar aqui que a gente vai adequando, tá? E Tá, aí a joia. gente vai ver que o problema... Tá joia. A gente vai A ver que o gente tem problema, né? pergunta, o Thiago. Você quer Sim. responder tudo no final? Pode Porque pelo ser, pode chat você não ser. tá vendo. Beleza. Beleza. Então, o que que eu Tá quero trazer ótimo. da procrastinação? Obrigado, viu, gente? Obrigado. O que que eu quero trazer sobre a procrastinação? Gente, esquece, tá? Você nunca vai eliminar 100% a procrastinação. Quem estiver falando isso para você, está falando mentira, tá? Vai ver o perfil, elimina, te ensina a eliminar a procrastinação para você ter uma vida mais produtiva, para você controlar o seu... Siga os meus passos, não tem nada disso. Procrastinação você não elimina, você reduz, tá? E a ideia é reduzir ao máximo, principalmente a de entrega de demanda e fazer tarefa. Aí eu vou dar exemplos simples da vida cotidiana. A gente, vontade de beber água, dependendo da situação que você está, você não bebe água até não acabar naquela entrega de um relatório, por exemplo, né? Que aí é um banheiro, mas tem uma panela lá no fogão, enfim. Então, a procrastinação, que é o atraso, a gente tem que sair dela de posse das demandas e daquilo que a gente não pode deixar virar urgente. Tá? Mas não quer dizer que a gente não vai adiar uma coisa ou outra. Então, só que a gente tem que ter, como diz o GTD, o controle da situação. Porque mesmo eu trabalhando com coaching, eu falando de gestão do tempo, estudando, não falo que eu sou melhor ou pior para fazer isso, mas é uma coisa que eu faço todo dia. Vai ter uma ou outra atividade importante que eu vou procrastinar. Eu tenho clareza, né, sobre a condição humana e vai acontecer. Um filho pode adoecer, pode acontecer alguma coisa, mas trabalhar o importante é válido por isso, porque se é importante ele vai ter prazo, ele não vai me impactar. Mas se eu deixo tudo, estou urgente, já está atrasado, está chegando perto do prazo final, vai virar gargalo. E a distração? Aí sim, a distração é um passo que a gente tem que eliminar. E a gente consegue eliminar. Para isso, a gente tem que ter foco, a gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter o entendimento da nossa realidade, do que a gente quer. É que eu falo até de 5S, que é o quinto senso, que é o da disciplina, a gente tem que ter disciplina para o foco. E assim, eu acho que é uma turma um pouco mais adulta, a gente pode trazer a clareza que eu coloco nesses treinamentos que eu faço de gestão do tempo. Estão querendo colocar o vilão da gestão do tempo por si só, por toda a culpa, o WhatsApp, o telefone. Não é verdade. Por exemplo, no meu tipo de trabalho, eu dependo, vou falar 100% ou quase 100% da ferramenta da tecnologia do telefone. Só que eu tenho controle. O e-mail, eu preciso do e-mail? Preciso, mas eu não preciso olhar o e-mail toda hora. Tem gente que deixa o e-mail aberto, apita, aí vem aquela promoção da Lojas Renner, né? Para você comprar mais que você lá cadastrou. Vem da Amazon para comprar aquele livro que você já está olhando tem muito tempo. Você para de fazer o que estava fazendo e vai lá comprar o livro. É errado comprar o livro? Não. É errado comprar na Renner? Não. Em outra loja? Nem, pelo contrário. Mas o que eu quero falar é o seguinte: causou a distração? Você parou de fazer o que você estava fazendo, perdeu a linha de raciocínio por conta desse tipo de distração, de tecnologia, de e-mail, de WhatsApp, de ligação. Às vezes a gente está no setor da gente trabalhando, né? Aí liga o telefone, o fulano está aí, para saber se fulano está aí. Você atende, você puxa a ligação do ramal, você distrai, você estava no raciocínio, porque não pode deixar o telefone ficar tocando, para saber se o fulano estava aí. Então, esse ponto que a gente tem que observar esses dois vilões e trazer clareza. E aí a gente passa para a produtividade como um assunto muito importante. Então, o que é produtividade? De novo, a gente acha solto e diversas respostas aí, diversas maneiras. Então, a gente tem que encontrar o que faz sentido para a gente sobre produtividade. Eu busco trazer algumas aqui, tá? Como a relação de capacidade de produção com tempo, produtividade, produzir um determinado tipo de tempo.
o agir em prol de algum resultado. Então, qual o resultado que eu tenho para minha produtividade? O fazer mais de fato, né? Com menos na produtividade. Ferramentas de tecnologia para, né, que já estejam aí disponíveis ao nosso favor. A produtividade ela tem a ver com tecnologia. Manter o foco nas atividades em execução. A que a gente está executando aqui, a gente está pensando numa que a gente nem começou, que vai começar daí a 2, 3 semanas. É ter equilíbrio entre as atividades para realizar o tempo. É mais que alta performance, porque acha que produtividade só tem quem tem alta performance. Não é isso. É a habilidade de se comunicar. Então, quem comunica pode ter uma produtividade maior, traz clareza. Eliminar as distrações, né, causadas por esses fatores que eu passei. E é gerenciar as tarefas do dia com uma boa gestão do tempo. E aí a gente vai ver aqui 7 razões que matam a produtividade da gente ao longo do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano e daí por diante. Da nossa vida, né? Primeiro, a forma errada de se planejar. Então, a gente não faz um planejamento. A gente faz, às vezes, planejamento só do dia. Acordei, vou fazer planejamento do dia, ou do dia seguinte. Faz um planejamento maior. O mindset da produtividade é não ficar nas tarefas urgentes e trabalhar importante, é fugir do pensamento reativo. Mas nesse mindset do jeito de pensar, é não planejar somente o dia seguinte ou o dia de hoje. Programa a sua semana, programa o seu mês, programa a sua quinzena, aí vai caminhando, programa o seu mês, seu bimestre, o seu trimestre, e daí por diante, vai fazendo o seu planejamento. Multitarefas é a segunda razão que mata a produtividade. Tem gente que é multitarefa, propriedade da pessoa, e eu não vou falar que ela está certa, que ela está errada, mas no meu ponto de vista é um super-herói quem é a multitarefa. Faz 10 coisas ao mesmo tempo. Eu ouvi por muito tempo, em clima organizacional, que a gente tem que aprender a cozinhar na 6 trem. Beleza. A gente tem que ser, né, multifuncional, aí é uma coisa. Agora, multitarefa tem que ver como o processo da gente está de maturidade para a gente conseguir fazer isso. Senão você não vai fazer nenhuma coisa boa, nem outra, nem a outra. Então tem que ter muito cuidado. Outra coisa, perder a parte da manhã é um outro vilão de produtividade. Tá? Isso é um estudo, é científico, até por questões de glicose no cérebro. Então, a tendência é que, geralmente, na parte da manhã, até porque a gente vai estar mais descansado, 2 horas depois que a gente alimentou, né, a gente tem a sensação de mais produtivo. Então, isso é um estudo testado com diversas pessoas no mundo inteiro e chegou a essa análise. Então, pode ser aí, nesse momento, né, após acordar, ter tido uma noite legal de sono, alimentado, até 2 horas depois, que a gente consiga atacar e resolver aquilo que a gente esteja procrastinando, que a gente esteja no pico da produtividade. E aí tem um outro ponto, que é o quarto, que mata a produtividade. Não sei se vocês aqui estão no cenário já de trabalho, como está a realidade, ou até mesmo dos estudos, enfim, mas acaba, gente, que a gente tem tanta reunião ao longo do dia, que tem hora que tem reunião que não fala nada, que não resolve nada, que talvez nem era para a gente estar como envolvido, assim como o e-mail, né? A gente está com a caixa cheia de e-mail, não era nem para a gente estar copiado. Então, não é dizer que a reunião não é importante, ainda mais no cenário de home office. Então, cada um tem uma realidade, mas faça uma dieta de reunião. Não precisa fazer alinhamento da semana todo dia. Dependendo da estrutura e da estrutura ágil, aí não, faz uma daily scrum, mas faz de 15 minutos. Faz de forma ágil, trata aqueles pontos, para ter essa dieta, para não ficar um desperdício. Aí a gente tem, né, a alimentação, ela também tem estudos que atrapalham, né, exatamente não ter uma alimentação legal. Então, procurar os profissionais, dentro do possível, dentro da realidade, tá, gente? Aqui, botar isso bem claro. E aí a gente tem, como a vitamina D, né, essa relação para o nosso organismo, doce e tanta coisa. Ó, tem um bombom aqui já me esperando aqui. Eu comi bombom a tarde inteira, vou comer mais um. Mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu estou lutando aí para o
corpo mais saudável para ajudar na produtividade, né? O e-mail, conforme a gente falou, cara, não deixa notificação toda hora, não. Você vai resolver aquilo, aí você vai ver um que é do seu coordenador, seu gestor, do diretor. Cara, você estava no raciocínio de um negócio legal que agrega um baita valor, que é bacana para todo mundo, e isso, aquilo você para de fazer porque você viu o alerta. Então, muito cuidado com esse passo. A interrupção, igual eu falei, de telefone, né, e até mesmo computador. Então, muito cuidado com esse passo para a gente melhorar a nossa produtividade. E tá indo legal? Com a câmera fechada assim, travou? Tá indo legal? E aí, pessoal, a gente tem um passo aqui, ó. Quer ser produtivo? Tenha foco sempre para uma vida mais produtiva. Então, o desafio é esse, né? O foco para que a gente consiga ser mais produtivo. E como que a gente vai entender o foco no conceito de gestão do tempo de produtividade? Foco em si mesmo não quer dizer que eu esteja falando para ser individualista, nada disso. A gente entender e controlar nossos sentimentos, nossas emoções, nossa realidade, tá? Que momento que a gente passa, para os nossos sentimentos, para que a gente tenha o autocontrole das nossas situações, né? Para a gente viver mais saudável, para a gente conseguir ter mais entrega, né? Ao longo da nossa produtividade. E algumas dicas ainda sobre o foco que a gente tem que ter tratando da produtividade e foco em si mesmo. Prestar atenção nas emoções, pense a respeito, inspire e expire. E aí a gente começa a observar o foco no mundo. Ter consciência que os nossos atos influenciam, né, todo o planeta, entender, né, o movimento, o que está acontecendo no mundo, estar sempre alerta, estar antenado. Isso vai ajudar a gente no passo da produtividade. A gente fala muito da disrupção, da indústria 4.0, como tem sido isso no mundo, como tem sido, qual que é a nossa realidade, o que é a nossa empresa, o que é a nossa relação igual o e-commerce na pandemia, está modelando para isso. E a gente tem que estar atento, né? Pensar localmente, o que na minha cidade tem, o que no meu bairro tem, o que no meu estado tem, o que no outro estado tem de diferente do meu, como que tem sido isso em produtividade que ganha tempo. E fazer o bem, né, também é algo importante nessa relação. E o foco nas pessoas é exatamente entender que para a pessoa ser produtiva, trabalhar bem a gestão do tempo, a gente tem que entender também que as pessoas têm realidade, têm sentimentos diferentes, porque às vezes você vai cobrar, falar alguma coisa com a pessoa, ela está passando um dia que não está um dia legal, uma noite que não dormiu bem, um filho que estava passando mal. Então a gente tem que ter muito foco e treinar a mente da gente, a atenção tem que estar voltada para esses passos e cuidar das emoções. E aí a gente passa para a parte das mentiras, né, que contaram sobre produtividade, e existem vários conceitos sobre produtividade que, apesar de ser bastante conhecido, não são verdadeiramente efetivos. Então tem olha, acho que grande parte das pessoas já ouviram, né? Trabalhem enquanto eles dormem. Então, a pesquisa é científico, tá? Que mostra quanto mais a gente priva de sono, mais erro a gente comete no trabalho. Então, um dos efeitos mais imediatos de dormir mal é a diminuição das funções cognitivas, né? Fazendo com que a gente sinta mais lento, menos alerta, menos preparado para a situação de estresse, incapaz de tomar decisão de maneira racional. Então, dependendo do cenário que a gente esteja, quanto e como é importante a gente ter essa skills, né, de decisões de maneira mais racional. E aí a gente começa a ver outro passo. Você precisa acordar cedo, que você vai ser mais produtivo. Eu já falei disso, né? Isso depende muito de cada um, depende da quantidade de entrega. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Tem gente que acorda às horas da manhã e é mega produtivo. Tem gente que trabalha só de madrugada, porque o organismo, o corpo, e é produtivo. Então, autores de
de filmes, novelas, né? Tem algumas pessoas aí, escritores, cantores, que a parte da noite consegue ser mais produtivo. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A multitarefa, então isso é um dado, isso é uma pesquisa, tá? Comprova definitivamente que não funciona e que reduz a sua produtividade em 40%, tá? Isso é como perder noite de sono por ser multitarefa. Então, muito cuidado sobre isso, muito cuidado como vai entender, né, dentro de clima organizacional, né, pegar e falar, tem um coordenador, um supervisor pedindo isso, pedindo aquilo, então não vou fazer só um de cada vez. Existe a forma de entender sobre isso, priorizar, planejar, comunicar para ver essas ações. E aí tem outro passo, você precisa produzir o tempo inteiro. As pausas, elas são exatamente essenciais para a mente. Então aí a gente tem que ver, né, e sentir que essa pausa ajuda a gente a estar mais focado, né? Quando a gente recomeçar. Por isso que às vezes a gente tem um horáriozinho do café, tem um horário do almoço, não só pela fome, né? É para a gente ser mais produtivo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Uma boa noite de sono, então, ela é exatamente, né, o caminho essencial. E você consegue, até por muitas vezes, no dia da manhã, estar melhor preparado para resolver aquele problema. Talvez hoje você não está conseguindo pensar mais e conseguir responder. Vai responder hoje para quê? Vai desgastar mais para quê? Então tem que fazer o entendimento. Quanto mais tarefas concluídas, melhor. Mentira, não tem nada a ver isso. Tudo liste, tarefa. Não, não é isso não. É estabelecer prioridade. Entender se essa tarefa concluída, qual a prioridade, qual o grau de importância, urgência circunstancial, tá? Se são triviais, foram feitas com pressa, se teve retrabalho para fazer. Não adianta sair entregando porque tem que entregar. Aí vai fazer um relatório, tem um erro do dado no relatório, porque eu tenho que fazer, eu tenho que ser produtivo. Então, tem que ter esse cuidado. E aí a gente tem, né, ferramentas de gestão do tempo e produtividade, e tem alguns passos aqui, né, exatamente que a gente vem tratando. Seja você o responsável pela gestão do seu tempo, entenda as suas rotinas, tenha atividades bem estabelecidas para o seu dia, seja mais produtivo, cuidado com a procrastinação e com a distração. E aqui tem alguns aplicativos, tá? O Evernote, tem o The Remember Milk, alguns que eu uso, tá? Dentro do meu dia a dia. Tem para agendar as tarefas, tem o Trello, enfim, tem diversas ferramentas, né? O bloco de nota, até o despertador mesmo, tradicional. Então, tem diversas, né? Um Kanban. E aí a gente começa a entender por que é importante gerenciar o tempo. Nem sempre a gente imagina como é bom cuidar do tempo. Mas aí eu provoco esse passo em vocês. Será que já entendeu que ter tempo a mais para a família é algo importante na gestão do tempo? Quem é papai, mamãe, enfim, tem sobrinho, jogar um videogame com o filho, passear no shopping, né, ir na casa dos pais no domingo, e no trabalho, tá? Como que a gente, gerenciando o tempo no trabalho melhor, tem o sentimento de dever cumprido com excelência, atividades bem planejadas, tudo organizada, no local certo, limpo e sem espera, poder sair do trabalho e descansar a mente, não saber que tem aquela demanda. E aí o outro passo na vida, né, por que gerenciar, cuidar o tempo? É para apresentar, né, para você o que de bom existe para gerenciar o tempo, para você descansar, fazer uma atividade física, poder sair com a turma, passear, né? Então, isso tudo é importante na gestão do tempo. Por que cuidar da gestão do tempo? E aí eu volto naquela pergunta, que eu falei que era a pergunta que fica para todo esse encontro nosso aqui. A gente consegue, sim, gente, ter tempo para tudo. Isso aí, fique tranquilo quanto a essa informação. Basta a gente entender o que é o tudo, como que a gente lida, aprender até a falar não, né? Então, quando eu digo reprogramar, olha, você só pode fazer, por um exemplo, vamos num bar hoje, e hoje você está aqui. Olha, você pode ir amanhã? Posso. Beleza. Então, é aí saber como o dia foi produtivo,
é entender se você mediu sua produtividade, quantas tarefas tinha para fazer ao longo do dia, quantas foram concluídas, quantas não foram, quantas outras apareceram, e classificar as atividades por dia em importante, urgente e circunstancial. Esse aqui é um post que eu tinha feito, era meu Instagram assim, ele mudou o nome, né? Agora é thiagobatista.angel, ao contrário aqui, do Kanban que eu uso. Esse Kanban é o Kanban com K maiúsculo, né? É o Kanban de sistema visual aí, de trabalhos em agilidade, em cenário de agilidade, a fazer, fazendo e feito, enfim. E é o que eu gosto de colocar, que a falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de planejamento. Se a gente não planejou, a gente vai perder muito mais tempo. Tá aqui, ó, o meu contato, tá? Esse é o meu telefone, tá aqui meu Instagram, tá? O meu canal no YouTube, o meu LinkedIn, o meu e-mail, tá? E fique à vontade para a gente interagir aí em diversos assuntos e pontos e temas, né? E agradecer a paciência de todos e a oportunidade do encontro. Espero ajudar aí no processo agora. Daqui para frente, um dia após o outro, vocês buscarem aí melhorias com a gestão do tempo e a produtividade. Essa é a proposta do encontro aqui. Legal? Legal, Thiago. Obrigada. E tem uma pergunta do Daniel. Ele mandou no chat e perguntou como diminuir as distrações na hora da realização de tarefas. Primeiro é entender a natureza da distração, né? Se ela, né, Daniel, se ela está acontecendo porque está vindo muito pelo celular, né, em alguns aplicativos, que seja até rede social mesmo, né, que a gente sabe que rouba. A gente quer dar uma olhada no Instagram, uma olhada no Facebook e tantos outros aí. É entender a origem. Se a origem for a origem do aplicativo, cara, tá, vou estar no horário de trabalho, no horário que eu estou estudando, eu vou deixar o telefone um pouquinho mais longe. Se é no e-mail, eu não vou deixar a caixinha de e-mail aberta. Então, é entender a origem e eliminar e buscar um padrão de um horário para ver esses elementos, ou ter a segurança de ter eles por perto e não mexer, né, cara? Eu acho que esse é o principal desafio aí para a gente conseguir eliminar essas distrações. E sinalizar para as pessoas também, olha, eu estou no momento de aula, eu estou no momento de reunião, estou no momento que agora eu estou dirigindo, eu não posso, né, atender, enfim, estou dando um exemplo, né, até de distração e direção. Então, acho que é entender o momento, né? Perfeito. Alguém tem mais alguma dúvida? Não, acho que não. Pelo que eu estou vendo aqui, o pessoal aproveitou bastante, viu, Thiago, a sua palestra? Beleza, gente. Beleza. Obrigado. Vou sair agora também, que eu tenho um compromisso aí agendado, né? Eu acho que assim a gente cumpre bem. Uhum. Agradeço vocês pela disponibilidade do tempo, pelo convite ao CREA. E é isso aí, procurar trabalhar melhor o tempo, a produtividade e ter mais sucesso aí na vida de vocês, porque certamente vocês vão ouvir muito no cenário, principalmente, né, dos negócios, dos trabalhos, todo mundo querendo que as coisas aconteçam em um determinado prazo de tempo. Vai estar envolvido em projetos e vai ver que o tempo, ele é o termômetro para tudo na vida de vocês. Então, fica a dica aí e aproveite ao máximo para tirar a reflexão, entender e aproveitar a sexta-feira, né? Eu acho que essa é a ideia também, descansar um pouco, relaxar e ter um final de semana, um final de ano abençoado aí, que o 2022 seja um ano melhor para todos, né? Esse é o desejo, beleza?
Beleza, Thiago, obrigada. Eu até tirei print da parte que você colocou das sugestões de aplicativos, porque eu sou uma pessoa que procrastina bastante. Então, foi muito útil sua palestra. Obrigada, viu? Não, beleza. E não se culpe por procrastinar muito, né? Trabalhe uma evolução. Ah, como que eu estou? Por isso que eu perguntei. É, o dia foi produtivo? Foi. Sim. Não. Como o pessoal não respondeu, eu vou responder aqui. Isso é natural, tá? Foi. Mas espera aí, como que você está analisando? Quando você fala que eu procrastino muito, em qual contexto? O que que você está procrastinando? É aquilo que você pode adiar, que o prazo está ainda mais longe? Isso não vai ser urgente amanhã? Então, é entender essas análises. É colocar numa base do que tem para executar, a categoria de cada um, e acompanhando, né? Eu acho que acompanhando todo dia para eliminar. Então, o aplicativo, sem dúvida, é mais uma ferramenta que ajuda. Mas a disciplina de fazer a atualização e cumprir a tarefa e planejar. Eu gosto de dar um exemplo. Quem tem, às vezes, filho que tem que buscar no colégio, sabe que o horário de saída do colégio é complicado. Então, vai ter trânsito, dependendo da realidade. Então, você marca um evento próximo ao outro, você corre o risco de não chegar naquele evento. Aí você já começa a ficar estressado, a te fazer mal, ou você vai procrastinando, enfim, tem uma série de exemplos, né? Mas tá bom, eu acho que a proposta é essa. É isso aí. Listinha também me ajuda bastante, que aí eu vou riscando o que eu vou fazendo e tá me ajudando. O To-Do List, ele tem um sentimento de você humanizar ele. Tudo que Uhum. você fez, por isso, outra coisa, olha só, se alguém falar com vocês assim, comece pela tarefa mais difícil, mentira. Começa pela tarefa mais fácil, que está sob o seu controle, o seu domínio, e à medida que o dia vai andando e que você vai oxigenando mais, enfim, estando mais vivo, você entra atacando aquela tarefa um pouquinho mais difícil. Tem hora que o pessoal fala, começa pela mais difícil. Você não, às vezes, o corpo não entendeu que você levantou, né? Então, sua mente não entendeu. Então, isso não é verdade também, não. Toma cuidado. Faz no tempo certinho, na hora que tiver as pessoas que possam te responder, que às vezes você vai começar a fazer a mais difícil 8 horas da manhã. Você vai precisar da ajuda de alguém que só chega às 10, para que você vai começar a fazer 8 horas? Porque falaram que tem que começar pela mais difícil? E às vezes um café da manhã que a gente faz, que alguém reconhece, isso já ajuda o nosso dia a estar legal. Então, são alguns passos da gestão do tempo que ajuda a gente bem. Isso aí. Obrigada, concordo. Beleza? Então tá Certinho, bom. Thiago. Então tá bom, gente. Olha, tudo de bom para vocês. Aproveite aí o período do encontro, os outros amigos palestrantes aí. E sucesso. Viu? O que precisar, eu estou por aqui. É só chamar a gente no Instagram, no ponto que for aí, que a gente está às ordens, tá? Pode deixar que eu já vou te seguir aqui agora. Obrigada, Thiago. Beleza. Valeu, gente. Um abraço. Com Deus. Tchau, gente. Até Obrigada mais. que participou. E amanhã tem mais. Opa, beleza. Ok, gente. Obrigado, hein? Até amanhã. Valeu, Daniel. Obrigada.